A seguir, no ano de 2010, quase 24% da população brasileira tinha alguma deficiência, seja visual, auditiva, motora, física ou intelectual, segundo dados do IBGE. Apesar de serem uma parcela expressiva da população, essas pessoas ainda sofrem violações dos próprios direitos, inclusive as crianças com deficiência. No Mundo UFG de hoje, vamos falar sobre a inclusão delas e sobre a criação e fortalecimento de redes de apoio. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que nos acompanha pela TV UFG e oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa cinza e preta. Estou de pé no cenário do Mundo UFG, à frente de uma TV com a logo do programa e uma parede colorida com tonalidades verdes, vermelho, amarelo. Daqui a pouco eu me encaminho, me sento para começar a entrevista com as nossas convidadas. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo se declara um homem pardo, com cabelos e olhos castanhos. Bom, e para falar sobre a inclusão de crianças com deficiência e essas redes de apoio, nós vamos conversar com a Vanessa Dalladea, que é professora da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, magra, com cabelos castanhos curtos, encaracolados, olhos castanhos e que usa óculos. Olá, professora Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Nós recebemos também a Miriam Guadagnini, que é coordenadora da comissão que trabalha com a inclusão de crianças com deficiência no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI UFG. Ela se identifica como uma mulher branca, magra, com cabelos castanhos escuros e olhos castanhos. Olá, Miriam, muito obrigada. Espero ter falado o seu sobrenome corretamente. Ok, boa tarde. Falou sim, Camila, perfeito. Bom, vou começar falando com a professora Vanessa. Acho que eu já fiz essa pergunta para a senhora algumas vezes, em alguns programas que a gente falou sobre inclusão, mas como pode ter alguém que chegou aí de primeira nesse assunto, queria que a senhora falasse sobre esse conceito, né? O que é inclusão? E se a gente fala de inclusão de crianças, a gente está falando sobre questões educacionais, do espaço, dos contatos. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, porque é um termo bem amplo e que a gente precisa sempre falar dele, né? Sim, Camila. É um termo que vem sendo muito utilizado, né, nos diversos espaços da nossa sociedade. Ele diz respeito a todos os espaços, todos os lugares, né, onde a gente pode ter necessidade de inclusão das pessoas de uma maneira geral, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão de todas as pessoas. Lógico que sempre com um olhar especial as pessoas que têm mais dificuldade de estarem incluídas nessa sociedade, né? Então, a inclusão é um direito previsto na legislação, desde a Constituição e das pessoas com deficiência, mais especificamente na Lei 13.146, que é a Lei da Pessoa com Deficiência. E aproveitando o Diogo aqui, né, e a Libras, quando a gente fala de inclusão, até um tempo atrás, o sinal de inclusão era este daqui, ó, uma mão sobre a outra. Hoje, o sinal de inclusão, ele é uma mão ao lado da outra. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala dos mesmos direitos. A gente não quer prioridade para ninguém, nem que ninguém fique abaixo de ninguém. São os mesmos direitos, né? Então, eu acho bem interessante o sinal que traz todo um conceito, que traz toda uma filosofia para a gente pensar o que é inclusão e como trazer essa inclusão para as pessoas de uma maneira geral, principalmente para as pessoas com deficiência
e mais especialmente ainda para as crianças com deficiência. Bom, Miriam, queria que a senhora falasse um pouquinho desse cenário atual, como que a gente pode avaliar, né, essa inclusão, como disse a professora Vanessa, das crianças que têm deficiência, como é que a senhora avalia esse cenário, né, local, nacional? Pois, pensando nesse cenário, nós avaliamos como um cenário que ainda precisa avançar muito, né? Nós precisamos de muitos recursos ainda para que realmente seja feita uma inclusão de fato, né? Porque incluir não é só colocar a pessoa no espaço, né? Uma criança na escola, por exemplo. Incluir é dar acesso para que ela tenha todas as possibilidades, né? No espaço escolar, por exemplo, Camila, nós podemos dar o espaço para que a criança possa brincar, possa manipular, possa interagir com seus pares, né? Possa usar recursos, né, assistivos para que ela realmente esteja incluída. Então, ainda temos uma luta muito grande, né, que não é só escolar, mas de toda a comunidade, né, de todas as pessoas, cidadãos, que trazer essa inclusão, fazer ela acontecer de fato, né, em todos os espaços, né, sejam eles públicos, privados, escolares, mas que a pessoa realmente possa se desenvolver nesses espaços. Professora Vanessa, quando a gente fala de inclusão, a gente muitas vezes precisa falar do envolvimento da sociedade de uma forma geral, né? Até por isso a gente está falando de redes de apoio. Não é só a escola que tem que estar preparada para a inclusão, não são só os espaços públicos. Toda a sociedade precisa ser reeducada e educada para a inclusão, né? Como a gente pode falar dessas redes de apoio a pessoas com deficiência, a crianças com deficiência? É importante a gente pensar, Camila, e a gente conhecer que o artigo 7 da Lei Brasileira de Inclusão diz que é dever de todas as pessoas comunicar qualquer ameaça ou violação do direito das pessoas com deficiência, entendendo esse não direito como uma situação de violência, né? E quando a gente fala de rede de apoio dessas crianças, a gente fala assim da família, mas a gente também fala de toda a sociedade, como a professora Miriam muito bem falou. Todas as pessoas são responsáveis, né, pelo bem-estar das crianças de maneira geral, em especial das crianças com deficiência. Então, é meu dever enquanto vizinha, enquanto estando na mesma cidade, enquanto estando numa mesma escola, cuidar para que eu verifique se tem alguma situação que pode indicar alguma situação de violência. E, ao mesmo tempo, uma coisa que pouco se fala, né, é da rede de apoio que a gente pode ter entre as próprias crianças, entre os próprios adolescentes. Isso a gente cria, né, nas nossas escolas, nos nossos projetos, fazendo uma rede de alteridade, onde você constrói entre as crianças um respeito, né, e uma responsabilidade delas com as outras, né? Independente da criança com deficiência ou sem deficiência, todas se sentem responsável por todas, né? Essa é uma rede bem interessante que a gente, enquanto professor, né, a gente pode criar nos nossos, é um sentimento que a gente pode criar nos nossos alunos, nas nossas crianças, nas escolas e na família também, entre os irmãos, entre os primos, né? Então, faz parte, quando a gente pensa em capacitismo, né? A gente fala do capacitismo quanto à pessoa com deficiência, mas muitas vezes o capacitismo é usado para a criança, né? E essa criança, ela é capaz, sim, de cuidar dos seus colegas, dos seus amigos, e é mais uma rede de proteção aí que a gente pode pensar na escola e nos outros espaços.
Aposto que você que não sabe o que é capacitismo ficou na dúvida, né? Daqui a pouco vou pedir para a professora Vanessa explicar também essa terminologia. Se quiser aí também, já coloca na busca aí que você vai encontrar informação interessante, mas a professora vai explicar daqui a pouquinho. Antes disso, professora Miriam, queria que a senhora falasse um pouco mais também sobre a criação e fortalecimento dessas redes de apoio, de cuidado, né? Como que a sociedade pode ser educada e reeducada e as crianças também, né? Para criarem esse ambiente de uma efetiva inclusão, né, para todos, aqueles com e sem deficiência. Então, Camila, a sociedade, né, conforme nós já citamos, toda ela é responsável, né? Então, a primeira rede de apoio que nós temos é a família, né? A família é a primeira rede que vai auxiliar, que vai identificar essa necessidade dessa criança, né? Depois da família, nós temos uma rede vasta, né? Que passa pelo poder público, né? Vamos pensar aí, quem mais que pode apoiar, né? Além da família, a escola, né? A saúde, né? Podemos também falar dos profissionais, né? Da saúde, por exemplo, um nutricionista, né? Que vai cuidar da nutrição dessa criança, um fono que vai cuidar, né, da fala dessa criança, um psicomotricista, né, da motricidade, enfim, é uma rede muito grande. E além dessas redes que nós podemos ter aí de apoio, a comunidade em geral, como bem falou a professora Vanessa, né, o que eu, como cidadão, posso fazer por aquela minha vizinha que tem um filho especial, né? Ela pode, por exemplo, ajudar buscando associações, né? Muitas vezes, Camila, o pai que tem um filho especial, né, com alguma deficiência, ele pensa que está só, né? Ele sofre muito sozinho, muito calado, né? E ele precisa de uma rede de apoio. Essa rede está nos atendimentos, né, médicos, hospitalares, escolar, né? E também da comunidade, né? Buscando pessoas com que ele possa dividir, né, as suas angústias, as suas vitórias. Então, a rede, ela está disponível, né? Basta procurar. E muitas vezes nós precisamos auxiliar essa família. Como professores também, a gente auxilia muito, né? Dizendo para a família buscar ajuda, onde tem essa ajuda, no postinho lá do seu bairro, né? Busca ajuda lá, nessas associações, né? Tem a Associação do Down, Associação do Autista, tantas e infinitas associações que nós encontramos por aí, né? Temos profissionais, né? Então, é essencial essa rede de apoio para que essa família se sinta acolhida. Uma família com um filho, né, com deficiência, geralmente eles tendem a ficar mais reclusos, né, mais isolados, né? E então nós precisamos estar atentos a essas pessoas. Quando essa criança chega lá na escola para nós, então a gente começa a conversar sobre o assunto, o que muitas vezes pode não ter acontecido na família, né? Então, assim, é muito importante que todos nós estejamos atentos, principalmente na escola ainda. Como eu disse antes, vou pedir para a professora explicar esse termo que ela usou, né, capacitismo, e que falasse também um pouquinho da questão do preconceito, né? O preconceito muitas vezes pode ser algo que atrapalhe nessas redes de apoio, porque querendo ou não, nós somos uma sociedade baseada em vários preconceitos estruturais, né, que nos formaram enquanto nação, e o capacitismo é um deles, né, professora? Isso, Camila. Então, o capacitismo é considerado, né, quando você olha para uma determinada pessoa e você não acredita na capacidade dela. E esses preconceitos que você falou, né, como esse do capacitismo, de duvidar da capacidade da pessoa, ele traz ações, esse é um problema, né? Eu só não acho que a pessoa não é capaz. Eu não dou oportunidade para que ela estude, para que ela faça esporte, porque eu acredito que ela não é capaz e age dessa forma, né? Então, é um problema sério.
E muitas vezes a falta do direito acontece por conta do capacitismo. Inclusive, a violência acontece por conta do capacitismo, né? Se a gente está falando de rede de apoio. A gente sabe, né, que a criança com deficiência, ela tem 26,7% maior chance de sofrer algum tipo de violência do que as demais crianças. E aí, quando você soma algumas outras características que também são relacionadas ao capacitismo, as pessoas acreditarem que tem menos capacidade, que é mais fraco, por exemplo, as crianças com menos de 10 anos com deficiência, esse número de violência, ele aumenta 5%. Então, você já tem aí uma prevalência de 31,7% de chance de sofrer violência. Se essa criança for uma menina, for uma mulher, esse número aumenta ainda mais, né? Os dados da ONU, eles mostram que a mulher ela tem 3 vezes maior chance de sofrer alguma violência do que os homens, né? Então, quando você fala de preconceito, de capacitismo, a gente tem uma relação com as pessoas com deficiência, porque normalmente esse termo é usado para as pessoas com deficiência. No entanto, todas essas outras características, né, que é a característica, por exemplo, étnico-racial, né, das pessoas negras, das pessoas, das mulheres, né, e outros grupos que são considerados, são menos considerados, ou são considerados como incapazes, ou algumas vezes como mais frágeis, e aí com maior prevalência aí de violência, de todo quanto é tipo de violência, né? Professora, ao falar sobre rede de apoio, o que a gente acha mais estranho é pensar que crianças e crianças com deficiências, né, principalmente meninas, sofram esse tipo de violência, né? Vai na contramão do que a gente está discutindo, né? Que alguém se utilize dessas necessidades diferenciadas, né, para fazer algo de mal contra esses grupos populacionais. Sim, Camila. Infelizmente, enquanto mãe de pessoa com deficiência e com deficiência intelectual, esse é o grupo das pessoas com deficiência que mais sofrem todo quanto é tipo de violência, né? E aí a gente não fala só da violência física, mas a gente fala da violência psicológica, da violência financeira, né? De outros tipos de violência. Então, essas redes de apoio, elas são muito bem-vindas, como a professora Miriam falou, né? Muitas vezes nós, famílias de pessoas com deficiência, nos sentimos acuadas ou nos sentimos isoladas, né? Então, essas redes de apoio, elas são fundamentais para nos fortalecer, para a gente lutar juntos, né? Pelos direitos das crianças, do meu filho, do filho de outra pessoa, né? Então, o quanto é importante e o quanto é triste, né, a gente pensar nesses números de pessoas que se utilizam dessas dificuldades que essas pessoas têm, né? A ONU diz que a pessoa com deficiência ela tem maior dificuldade de acesso a serviços preventivos, protetivos e de denúncia por conta da dificuldade de comunicação e da dificuldade de locomoção. E a dificuldade de comunicação não é só da pessoa com deficiência, muitas vezes é nossa enquanto família, que não é ouvida, que não é vista e que muitas vezes é isolada. Bom, professora, queria agradecer a sua presença novamente aqui na TV, sempre uma grande parceira, compartilhando seus conhecimentos, a sua história de vida. Sempre muito bom poder ouvir a senhora, professora Vanessa. Obrigada, Camila. Pode chamar sempre que eu volto. A gente chama, viu? Não vou me despedir da professora Miriam, porque ela continua com a gente no próximo bloco para falar mais sobre a criação e fortalecimento dessa rede de apoio às pessoas com deficiência, principalmente às crianças. Por isso, eu te convido a continuar com a gente no Mundo FG, porque o nosso intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto.
Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje e o Diogo Marques continua fazendo a interpretação para Libras durante todo o nosso programa. Acompanhe o Mundo UFG pelas redes sociais. Procure @TVUFG, que você nos encontra no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e até mesmo no TikTok. Por esses canais você pode acompanhar o nosso programa, as informações sobre quais serão os temas tratados, os entrevistados, e também pode interagir com a gente, mandando a sua sugestão de pauta, sua pergunta, sua crítica ou seu elogio. E nós continuamos a tratar sobre a inclusão de pessoas com deficiência, principalmente as crianças. Estamos conversando com a Miriam Guadagnini, que é coordenadora da comissão que trabalha a inclusão de crianças com deficiência no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI. E agora nós recebemos uma nova convidada, a Renata Curado, que é pedagoga e especialista em artes cênicas. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Renata, é um prazer recebê-la aqui. Olá, obrigada, igualmente. Bom, vou falar primeiro com a professora Miriam, daqui a pouco passo a palavra para você. Professora Miriam, só para a gente falar um pouquinho mais sobre o que nós estávamos tratando no bloco passado, que é a questão do preconceito, né? Como a escola, professores, essa rede de apoio que a gente tanto falou no primeiro bloco, né? Formada por familiares, a sociedade em geral, a escola, podem também tentar combater esse preconceito, ensinar novas formas de enxergar o outro. A escola é um instrumento, Camila, importantíssimo, né, para eliminar essas barreiras, né, como o preconceito. Só para fazer um paralelo, né, antigamente a gente não via pessoas deficientes por aí, né, e hoje a gente vê com muita facilidade, né, cadeirantes, né,
pessoas com várias deficiências. O que isso reflete na sociedade, né? Isso traz uma reflexão a todos nós, né? Como seres humanos, né? Que essas pessoas, elas são capazes, né? Como a professora falou do capacitismo, elas são capazes. Às vezes não para tudo, né? Mas nenhum de nós somos capazes para tudo, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Então, esse preconceito, ele vai caindo aos poucos à medida que as pessoas vão sendo incluídas na sociedade, né? Hoje nós temos cegos, né, que estudam. Lá no CEPAI tivemos uma aluna com deficiência visual que concluiu o mestrado, né? Tivemos também alunos cadeirantes, né, concluindo o curso. Então, enfim, à medida que essas pessoas vão participando da vida social, elas vão se firmando, dizendo, olha, nós somos iguais, né? Cada um tem a sua dificuldade, mas nós somos capazes também. E eles podem trabalhar, e eles podem estudar. Basta que esse preconceito vá caindo. Então, a inserção de uma criança com deficiência na sociedade, desde cedo, é um importante instrumento para que isso ocorra, né? Essa criança vai à escola, ela se confraterniza, vive o seu dia a dia com outras crianças. E as outras crianças já vão, né, percebendo que não tem nada ali de diferente. Que o coleguinha às vezes não consegue pular uma corda, mas ele consegue bater uma corda. O coleguinha não consegue fazer uma coisa, mas ele consegue fazer outra. E que ele também gosta de brincar, e que ele também gosta de estar naquele espaço, e que ele gosta de estudar, né? E ele gosta de carinho, abraçar. As crianças gostam muito de abraçar, todas elas. Então, é um momento que vai quebrando as barreiras. Isso é muito importante. Uma pessoa que é bem incluída na sociedade, ela vai auxiliar essa sociedade a enxergar um mundo diferente. E a inclusão é isso, é quebrar as barreiras que nos impedem de enxergar essas pessoas, né, como seres humanos normais, que pensam, que sentem, que amam, né, que querem carinho, que querem se divertir, que querem namorar. Então, são todos esse momento da inclusão na sociedade vai trazendo os benefícios. Então, a exclusão é um prejuízo muito grande para todos nós. E no momento que a pessoa está incluída, todos passam a enxergar aquela pessoa e cuidar das necessidades dela, né? Então, é essencial que todos estejam engajados nesse processo, desde a família, né, amigos, o entorno da família, a rede pública de saúde e todas essas redes, né? Inclusive a financeira, né, Camila? Esses pais precisam de muito auxílio para poder ajudar o seu filho a ser incluído na sociedade. Eu vou passar a palavra para a Renata. Renata, eu queria que você falasse desses desafios para a inclusão. Sei que você pesquisa sobre o ambiente escolar, né, a inclusão de pessoas com diferentes deficiências. A gente falou do capacitismo, né, de muitas vezes ver essas pessoas como incapazes, que não conseguem fazer algo, mas na hora de incluir é preciso pensar que cada uma delas dá conta de fazer algo à sua maneira, né? Cada uma tem a sua especificidade, a sua necessidade para ser bem incluída nesse processo, né, da escolarização. Quase que a palavra não saiu. É exatamente isso, Camila. Bom, historicamente, né, as pessoas com deficiência têm um histórico de exclusão, de segregação, até de extermínio, quando a gente vai estudar a história da pessoa com deficiência e a luta por seus direitos. Então, a gente sai de um modelo biomédico, falando um pouco da história da luta da pessoa com deficiência, falando da legalidade, um pouco das leis. A gente sai do modelo biomédico, que é colocar a pessoa com deficiência enquanto uma pessoa que tem um adoecimento, né, que é um modelo patologizante, que coloca como um patos, né, que coloca como uma doença, e a gente vai para o modelo psicossocial,
que, na verdade, não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade, mas é o contrário. A sociedade que tem que se adaptar à pessoa com deficiência. Então, todos os espaços, essas barreiras, como a professora Miriam, a professora Vanessa já vem falando, tem que ser superadas, né, quebradas. Sejam as barreiras espaciais, né, de espaços físicos, arquitetônicos, sejam as barreiras atitudinais, que é como se trata, como se convive, sejam as barreiras metodológicas nos ambientes de ensino. Eu falo muito do lugar do ensino de arte, que eu trabalho, sou atualmente coordenadora de arte e inclusão da Escola Basileu França, que é uma escola técnica e profissional e iniciante do ensino de arte. Então, a gente pensa em todas essas barreiras têm que ser quebradas e a sociedade tem que se adaptar, a sociedade tem que ser acessível, os espaços de arte, de cultura, todos os espaços de lazer, de saúde, de educação, de segurança, tudo isso tem que ser acessível, né? A gente trabalha muito a acessibilidade cultural, que as pessoas com deficiência têm que estar ocupando todos os espaços da sociedade, além da escola e das famílias, essas pessoas têm direito de estar aonde elas quiserem, né? E a inclusão passa por aí. Como a professora Miriam já falou, de primeiro humanizar essas pessoas elas têm situações capacitistas que desumanizam, e a partir do momento que essas pessoas são humanizadas, a gente começa a ir além um pouco dessa ideia de desafio, porque realmente é um desafio, porque a gente ainda não tem uma sociedade plenamente inclusiva, nós estamos caminhando e avançando, sim, mas a gente ainda encontra alguns desafios, mas quando a gente começa, no ambiente educacional, no ambiente artístico, no ambiente familiar, a entender as pessoas com deficiência, essa diversidade humana, como já foi dito, né, nós somos diversos, pessoas com e sem deficiência, nós aprendemos de maneiras diversas, a gente vê que a gente desloca um pouco desse lugar de desafio e alcança o lugar de potência. Então, aonde existe, num espaço que a gente está mais focado aqui nas crianças, em uma escola inclusiva, né, onde existe estudantes com deficiência, sejam elas motoras, sensoriais, né, que são as auditivas, visuais, sejam deficiências intelectuais, transtornos como TDAH, a gente entende, né, que esses professores vão adaptar suas metodologias e isso vai alcançar essas pessoas com deficiência e também vai alcançar aquelas sem deficiência, porque os métodos, eles alcançam as variadas formas de aprender, que a gente chama de desenho universal, quando a gente estuda o ensino e a vivência com a pessoa com deficiência, que é aquilo que é acessível para a pessoa com deficiência. Por exemplo, uma rampa é acessível para quaisquer pessoas. Então, a gente desloca um pouco do lugar do desafio, chega no lugar da potência, do aprendizado, da riqueza, que é conviver com as pessoas com deficiência. Primeiro, né, como seres humanos que têm o direito, e segundo, como essa possibilidade, né, de redes de afetos, de vínculos com pessoas diferentes de nós. E eu, como a professora Vanessa, tenho uma experiência pessoal, além da intelectual, da acadêmica, de ter uma pessoa na minha família. Eu tenho um irmão que é autista, ele tem múltiplas deficiências, ele está no quadro de autismo severo, então eu tenho essa vivência pessoal também, e eu sei na pele, na vivência, né, íntima, que os espaços geralmente excluem. Então, nós seguimos nessa luta, e eu acho importante a gente falar também, trazer um pouco um caráter político para a fala, porque a gente vem sofrendo desmontes, tanto a nível federal, no que se diz a inclusão, porque, como eu comecei minha fala falando da segregação, né, a gente caminhou da segregação para a integração, que são esses espaços educacionais ou espaços de saúde específicos para as pessoas com deficiência, mas nós queremos o quê? Claro que tem casos muito específicos, né, de casos mais severos, que aí realmente precisam de um cuidado diferente, mas, em geral, a maioria das pessoas com deficiência podem e devem estar em espaços inclusivos. Vou te interromper só um pouquinho, porque eu quero falar sobre esse assunto que você colocou da integração ou segregação, que até se discutiu, né, no atual governo federal, uma alteração das escolas em relação a isso. Queria discutir um pouco mais com você daqui a pouquinho, mas antes vou passar a palavra rapidamente para a professora Miriam, que a senhora tinha falado no último
na última resposta da senhora nesse bloco, e que a Renata destacou, a importância do poder público, né? O poder público ter políticas específicas para essa população, para que essa população seja incluída também financeiramente, né? Já que a gente sabe que há dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, no acesso muitas vezes à educação formal, né? Que a gente está falando dessa evolução da inclusão, mas a gente sabe que a gente não está no lugar ideal, né? Isso mesmo, Camila. Uma família que tem um filho com alguma deficiência, ele precisa de um apoio maior da sociedade, né? Principalmente do poder público, como eu já falei, né? O que eles precisam, né? Eles precisam de atendimento, né? À disposição, atendimento à saúde, né? Acompanhamento semanal, diário, né? Para muitos casos, né? E essa família, geralmente, o que a gente observa, né? E o relatório mundial da infância de 2013 também relata a mesma coisa, que a família, quando tem um filho assim, geralmente um dos pais deixam de trabalhar para poder cuidar do seu filho, e a renda cai. Caindo a renda, essa família não perde o acesso a muitas coisas, né? Por exemplo, a espaços de lazer, espaços de cultura, né? E a família passa por mais dificuldades. Muitas famílias precisam se deslocar, né, a longas distâncias para tratamento das famílias do interior, né? Então, essas famílias, além dessa rede de apoio, né, do poder público, ela também precisa de um auxílio além disso, né? Porque o gasto e a renda familiar acaba caindo. Então, em decorrência disso, nós vemos, né, as famílias com deficiência, e é comprovado já no relatório mundial, que uma família, digamos, uma família pobre, que tem um filho especial, a situação dela é muito mais grave do que uma mesma família com a mesma situação financeira, com um filho que não seja um filho especial. Porque essa família vai ter um gasto além, né, para além do que ela pode arcar com essa despesa. Então, a gente precisa, né, pensar nessas famílias como um todo, nessa inclusão como um todo, né? Nós precisamos de redes de apoio, e essas redes precisam funcionar, né? Hoje mesmo fui surpreendida com uma reportagem pela manhã dizendo que está sendo aprovada a retirada dos professores de apoio da rede municipal. Então, a gente fica, né, muito preocupado, porque, como a professora já citou, em muitos casos a inclusão é mais fácil, mas muitos casos demandam atenção maior. Então, a gente precisa, nas nossas salas de aula, de apoio. E esse apoio vem com esse professor, né? Esse professor que vai auxiliar, né, a criança, por exemplo, a usar o banheiro, né? A se limpar, a beber uma água, comer um lanche. Não só fazer a atividade, né? O professor da sala de aula, ele é responsável pelas atividades. E nós, da educação, geralmente trabalhamos, né, com desenho universal, como a professora citou. Então, mas nós não temos como, em muitos casos, estar sozinho com esse aluno, precisamos de apoio. Tive que interromper a professora Miriam, porque a gente já está se encaminhando para o final do bloco, então eu queria que a Renata só falasse um pouquinho disso para a gente, né? Como que os pesquisadores da área acreditam que seja a melhor forma dessa inclusão, né? São todos os estudantes com e sem deficiência no mesmo espaço, essa integração total. Você já estava citando na resposta anterior que há casos específicos em que é necessário uma educação voltada para as especificidades do estudante. Explica um pouquinho para a gente, Renata. Sim, só voltando, né, teve um desmonte a nível de governo federal nesses últimos 4 anos, em que os avanços com a inclusão, infelizmente, nós perdemos muito, nesses últimos 30 anos que nós avançamos muito. E agora, como a professora citou, nós estamos também com uma proposta aí que está tramitando, já teve uma primeira aceitação, que é um absurdo, que é do nosso governo estadual, de tirar os professores de apoio. Isso assim, é um absurdo. É um grandíssimo absurdo. E também aumentar a carga horária sem aumentar o salário, que é um outro ponto dessas mesmas últimas atitudes do nosso governo estadual atual. Bom, o que nós entendemos, né, dentro da pesquisa, dentro da vivência também,
que o ideal é a inclusão, ou seja, são classes, né, em que estão pessoas com e sem deficiência, e os professores de apoio atuam adaptando as metodologias dos conteúdos, das disciplinas, das matrizes curriculares, de acordo com a especificidade de cada pessoa, de cada estudante com a sua deficiência. Então, em casos muito minoritários, como é o caso do meu irmão, por exemplo, que estuda na Associação Pestalozzi, aqui de Goiânia, necessita realmente desse cuidado constante, porque ele não tem muita autonomia, mas isso ele está no grupo de exceções, a maioria com o professor de apoio, inclusive com a ajuda dos colegas, porque eu tenho experiência também enquanto professora, enquanto docente no ensino básico, toda a turma se une nesse propósito, né, de apoiar esses estudantes com deficiência. Um colega ensina o outro, né, um mais experiente ensina o outro, que nesse caso poderia ser menos experiente, e o estudante com deficiência também ensina o sem deficiência. Então, é uma troca em que todos ganham. E o professor de apoio, como a professora Miriam disse, ele é essencial, porque ele pensa, além desses cuidados, né, que a gente pensa na educação da pessoa com deficiência, a gente não dissocia, né, ainda mais as crianças, da educação infantil, o cuidado da educação, além desse cuidado, da higiene, da alimentação, de todo esse apoio, a gente pensa que esse professor de apoio, ele vai trabalhar metodologicamente, ele vai pensar nos conteúdos, quais são as formas, se é um aluno com deficiência visual, se vai ser, nós vamos adaptar para materiais táteis, nós vamos fazer a tradução em braille, se é um aluno surdo, como tem aqui na entrevista, nós vamos ter os intérpretes, como nós vamos ensinar português, matemática, arte, ciências, para essas pessoas. Isso é uma riqueza, na verdade, isso é uma riqueza. Por isso é um retrocesso, o governo, essas políticas públicas que desmontam, né, que desfazem, porque aí parece querer retornar para a segregação, né, para as escolas específicas. E aí a gente, historicamente falando, a gente volta lá para os orfanatos, para os abrigos, para as instituições psiquiátricas, que antigamente eram chamadas de hospícios, que segregam, que são espaços geralmente, muitas vezes, de violência, de tratamentos médicos totalmente ultrapassados, violentos, que não melhoram as pessoas. Muito pelo contrário, né, isolam, causando traumas, isolam da família, isolam da possibilidade de sociabilidade com outras pessoas, como a escola inclusiva propõe, né? Tanto na sala de aula, quanto nos momentos de lazer na escola, né? Nos momentos de brincadeiras, enfim. Então, assim, eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto professores, jornalistas, estudantes, todos temos que nos unir para barrar esse tipo de política pública que é retrógrada, que é um retrocesso. Sendo que nós já avançamos muito e continuamos caminhando para que isso continue acontecendo. Tá certo, Renata, muito obrigada por ter contado também sobre a sua experiência enquanto pesquisadora, também relato pessoal. É sempre bom a gente poder conhecer um pouco mais, né, sobre a realidade das pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também, professora Miriam, por estar com a gente desde o primeiro bloco, trazendo o seu conhecimento sobre a área. Obrigada, Camila, é um prazer estar aqui. E você que está nos assistindo, continue com a gente, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre um dos novos cursos que foram criados pela Universidade Federal de Goiás. O Mundo FG volta em instantes. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores,
técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. No início de 2022, a Universidade Federal de Goiás implantou o curso de Engenharia de Materiais, localizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus Aparecida de Goiânia. Para falar mais sobre essa nova graduação, vamos conversar com o Jonas Bertoldi, que é coordenador do curso de Engenharia de Materiais. Ele se define como um homem branco, com cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos pretos bem curtos e que usa óculos. Olá, Jonas, obrigada pela sua presença. Muito bom ter você aqui no Mundo UFG. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui. Para a gente começar, destaca para a gente a importância da criação desse novo curso, dessa nova graduação na área das engenharias, engenharia de materiais. Há uma necessidade de mercado desse profissional, por isso a universidade criou. Explica um pouquinho para a gente. Bom, Camila, a gente está aqui em Aparecida, não sei se você sabe, esse ano Aparecida completou 100 anos, então a gente até deu uma puxadinha para concluir, para fazer esse curso sair esse ano, uma forma de homenagear a cidade de Aparecida de Goiânia. E a Universidade Federal de Goiás já contava com a engenharia mecânica e com a engenharia química, que são duas áreas muito próximas da engenharia de materiais. Mas a gente reparou que ainda tinha essa lacuna. E Goiás, desde 2012, tem instalado polos industriais na cidade de Aparecida de Goiânia, de Anápolis, de Morrinhos. Então, a gente fez todo o levantamento durante a elaboração do PPC e viu que a maior dificuldade que as indústrias tinham para se instalar em Goiás era a busca por profissionais qualificados. Então, essa busca por mão de obra qualificada, surgiu a ideia de criar o curso de Engenharia de Materiais, que até então não existia na região centro-oeste do país. Então, a UFG, como o compromisso que ela tem com a sociedade, mesmo passando por todos o processo que a gente sabe que a UFG tem passado por todas as dificuldades, ainda assim assumiu esse compromisso com o povo goiano de estar ofertando esse curso para qualificar a mão de obra aqui no estado. Bom, o Jonas contou duas coisas interessantes que eu não tinha contado. Que além de ser um curso novo na UFG, é pioneiro na região centro-oeste e surgiu, foi lançado no ano do centenário de Aparecida de Goiânia. Já 3 momentos importantes para a criação desse curso.
E qual que é o balanço desse primeiro semestre, quase primeiro ano, né? A gente já no finalzinho de 2022. O que você pode falar para a gente desse início do curso? Bom, todo começo de curso tem seus desafios, então, como ponto positivo, a gente ressalta as pessoas, são as pessoas que fazem o curso, então, todos os docentes que vieram compor o curso junto com a gente estão trabalhando muito para fazer esse curso andar da melhor forma, a receptividade que os alunos tiveram ao curso, então, a nossa turma de calouros se mostrou muito engajado, até alguns alunos que entraram meio sem saber o que queriam, entraram para ver para ver se gostariam do curso, acabaram se apaixonando pelas disciplinas, se apaixonando pelo curso. Isso deixa a gente muito contente e mostra que realmente a gente vai atender uma necessidade, uma demanda que a gente tinha aqui na região centro-oeste do país. Para a gente finalizar, Jonas, queria que você falasse, a forma de ingresso é o SISU mesmo, vai ter entrada agora no primeiro semestre de 2023, e quem estiver pensando em qual profissão seguir, uma definição rápida, assim, o que é, né, o engenheiro de materiais, o que faz esse profissional? Bom, a gente tem a entrada por SISU, então é muito importante ressaltar que a gente tem as cotas, isso é sempre importante da gente relembrar. Temos 40 vagas, entrada anual, sempre no primeiro semestre. E o engenheiro de materiais, ele lida tanto com a parte de processamento de materiais, então trocando em miúdos, como as coisas são feitas na prática, como é que as coisas são produzidas na prática, então como essa tela de computador é produzida, e também do desenvolvimento de materiais. Eu acho que todo mundo aqui percebe, por exemplo, quanto que os carros mudaram de antigamente para hoje, saindo de um modelo de mais materiais metálicos para mais materiais plásticos, como é que os aviões mudaram também. Tudo isso para se buscar uma maior eficiência energética, um menor consumo de combustível fóssil e, assim, melhorar a vida da humanidade e tentar preservar o planeta através também da reciclagem de materiais. Então, quem gostar desse tipo de material, de estudo e de perspectiva, venha conhecer o curso, a gente está de portas abertas e aguardamos a visita de vocês. Tá certo, Jonas, muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte no curso. Obrigado, Camila, até mais. Até. Lembrando que você que vai se inscrever no SISU, né, o processo de avaliação para entrada nas universidades, que fez a prova do Enem, é bom assistir o nosso conteúdo aqui do Mundo UFG, que tem vários programas falando sobre ingresso, permanência, sobre as cotas que o professor Jonas citou. Então, confira os nossos programas sobre ingresso, permanência, Enem, que você vai ficar bem informado. E agora vamos falar de um projeto de extensão da UFG que apoia a emancipação política, econômica e socioambiental de grupos culturais étnico-raciais. Você já visitou a Feira Cultural UFG? A Feira Cultural UFG, exposição multicultural de mulheres negras, é uma proposta da Coletiva Preta, contemplada pelo edital da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Desde julho de 2022, a feira é realizada uma vez por mês e tem a intenção de promover negócios geridos pelas mulheres negras, indígenas e periféricas, auxiliando no aumento de renda e na superação da vulnerabilidade econômica. Participam da feira cultural micro e pequenas empresas de moda, gastronomia, artesanato, além de apresentações artísticas e culturais. Cada edição da feira aborda a cultura negra de forma diferente, mas o local de realização é o mesmo, o Centro Cultural UFG, que fica no setor leste universitário. Gostou de conhecer a Feira Cultural UFG, exposição multicultural de mulheres negras? Saiba mais no Instagram @coletiva_preta ou no site centrocultural.ufg.br. Para encerrar o nosso programa, você confere informações sobre serviços, eventos e editais da UFG.
Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Meu nome é Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros, curtos e cacheados. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? Eu começo a agenda de hoje falando sobre o curso de especialização em estudos literários e ensino de literatura da Faculdade de Letras. As inscrições terminam no dia 14 de dezembro e devem ser feitas pelo SIGA. O link para inscrição e mais informações está disponível no site letras.ufg.br. Acontece nos dias 15 e 16 de dezembro o minicurso O Glossário Político Republicano e a Ideia de Revolução. O evento será realizado no Auditório Santana, no campus da UFG, na cidade de Goiás. Ele também será transmitido de maneira remota. Para se inscrever no minicurso e ter acesso ao link de transmissão, basta acessar o perfil no Instagram, @filosofiagoiás. E para finalizar, eu falo sobre a publicação de edital para inscrição e seleção no programa de pós-graduação em Química da UFG. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro do próximo ano. Para mais detalhes do edital, basta acessar o site ppgq.quimica.ufg.br. Eu me despeço aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Se cuida. Até mais. Tchau. Se você quiser ver ou rever qualquer um dos episódios do Mundo UFG, é só procurar o canal da TV UFG lá no YouTube. Nele ocorre a transmissão ao vivo, ao mesmo tempo que na TV. E também ficam disponíveis todos os programas para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir uma pauta, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 629-9181-1406, 629-9181-1406. Você também pode baixar o nosso aplicativo. Tá vendo que aparece um códigozinho digital, um QR Code aqui na tela? Você aponta o seu celular e baixa o aplicativo gratuitamente em celulares com modelo Android. Nele você assiste a programação ao vivo e também pode interagir com a gente. Bom, eu me despeço do Mundo UFG de hoje, te convidando a assistir o nosso programa amanhã, ao vivo, à 13h. A reprise é segunda-feira às 9 da noite, de terça a sexta, 9h30 da noite, aqui na TV UFG. Até mais!